dia a todos. Então, vamos dar início às nossas atividades de hoje. E a nossa primeira atividade é o painel de discussão, cujo título é Diferentes Olhares em Resolução de Problema no Brasil e no Mundo. Esse painel de discussão, ele tem por objetivo ouvir das diferentes pessoas que estarão aqui fazendo as suas colocações, que trabalham com resolução de problema, e que essas pessoas apresentem a sua linha de trabalho. E depois nós abriremos para a discussão, certo? Então, para compor a mesa, as pessoas que estão nesta mesa, neste painel, nós temos primeiro a professora Beatriz D'Ambrosio. A professora Beatriz D'Ambrosio mora nos Estados Unidos. Ela trabalha com um grupo da Universidade Indiana, que é o Centro de Educação Matemática, e a participação dela será através de um vídeo que ela nos enviou. Okay? Depois, a segunda pessoa é o professor Rômulo Campos Lins. O professor Rômulo, por motivos de trabalho, não pôde estar aqui presente, mas ele deixou um representante, que é orientando dele, o João Viola. Professora Kátia Smollet faz parte do grupo Matema e autora de vários livros didáticos. Professor Roberto Ribeiro Paternini, professor da Universidade Federal de São Carlos, ministra disciplinas em resolução de problema na graduação dessa instituição. Professora Norma Sueli Gomes Alevato, professora da Universidade Cruzeiro do Sul e membro do GTEC. Professor Roger Rubem Huanca, professor da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Monteiro, e ex-orientando da Dona Lourdes, fez mestrado na orientando da Dona Lourdes. E agora está no Paraíba. Então nós vamos começar primeiro com o vídeo da Beatriz, né? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês esta manhã, falando sobre as minhas perspectivas de resolução de problemas. Obrigada ao comitê organizador pelo convite e pela oportunidade de aparecer à distância. As minhas colocações hoje têm a ver com como eu vejo o trabalho de resolução de problemas no ensino da matemática. Eu vim oferecer a minha visão hoje do que acontece na sala de aula com
tempo, os anos 90 aqui nos Estados Unidos, a gente via pouco uso da resolução de problemas que não fosse de forma de ensino de procedimentos, de ensino de estratégias, de ensino de heurísticas. Um ensino visando a resolução de problemas ao invés do ensino da matemática através via a resolução de problemas. Hoje, a gente já vê currículo que começou a aparecer nos anos 90, eram novos nos anos 90, que colocam o ensino através da resolução de problemas, onde a resolução de problemas é o instrumento para levar as crianças a melhor compreensão da matemática. Então, o objetivo não é a resolução de problemas, o objetivo é a compreensão de ideias matemáticas. E os problemas são usados como instrumento para esse fim. Eu vou oferecer 3 exemplos, um nas séries iniciais, um para crianças de 9 a 10 anos e um para crianças mais velhas, do que exemplos dessa maneira de abordar a resolução de problemas. O primeiro é para as séries iniciais e é o problema do caldeirão mágico. O caldeirão mágico, motivado numa história infantil, onde um fazendeiro pobre encontra um caldeirão e tudo que ele joga no caldeirão sai duplicado. Então, esse problema, esse livrinho, oferece às crianças uma fantasia, um lúdico, para que elas explorem a ideia de duplicar, de dobrar a multiplicação por 2. O problema é colocado para as crianças da seguinte forma: o que ocorrerá se todos nós cairmos dentro do caldeirão mágico? Esse problema tem muito potencial para a criança, para os professores trabalharem com as crianças ideias desde simples multiplicação por 2 e muitas estratégias que as crianças geram, até o potencial de imaginar o mundo com as crianças e investigar o que é fascinante, que é a potência. 2 elevado ao quadrado, ao cubo, ao quarto, é uma operação que, no mundo do caldeirão mágico, é possível desenvolver com crianças até bem pequenas. O segundo exemplo é por exemplo, as camisas e bebidas. Esse problema colocado para crianças de 9 a 10 anos tem o potencial de desenvolver o pensamento algébrico. Antes mesmo de se pensar em trabalhar a manipulação de símbolos, a criança começa a manipular as ideias algébricas com um problema desse tipo. Eu vou dar um exemplo de um trabalho como uma criança poderia resolver. A gente encontra muitas soluções distintas pelas crianças, desde tentativa e erro até soluções mais complexas como essa. Primeira figura, esse é o trabalho da criança, tirei uma camisa e uma bebida, dando 22. Na segunda, vejo uma camisa e uma bebida, que sei que é 22. O resto, 2 bebidas, seriam 8. Então, cada bebida custa 4 e a camisa 18. Essa solução muito informal pode ser traduzida por completamente paralelo um sistema algébrico de manipulação de símbolos. Então, a gente vê o problema sendo lançado como uma oportunidade para a professora começar a desenvolver novos conceitos, novas ideias de manipulação simbólica na aula. O terceiro exemplo é um de definições em áreas geométricas proposto para alunos estudando geometria no ensino secundário. Nesse problema, a ideia de que o
aluno vai fazer matemática, se comportar como matemática, coloca-se para o aluno a questão de definir essas figuras, vamos chamar figuras da Rafaela, definir matematicamente essas figuras e também definir, descrever, generalizar uma forma de encontrar a área dessas figuras. O aluno que se envolve com esse problema tem que formar generalizações, definir termos e classes de figuras e generalizar como determinar a área de qualquer figura que cair dentro do. Esses 3 exemplos mostram problemas que caem no que nós estamos encontrando na literatura de problemas de alta demanda, de grande demanda cognitiva. Esses problemas não são de baixa demanda. Baixa demanda seriam problemas que exigem pouco do aluno, são problemas de memorização ou problemas de procedimentos sem conexões, apenas regras e procedimentos a serem seguidos. Não exigem compreensão, requer memorização, exige pouco do aluno. Esses problemas, por outro lado, são problemas de alta demanda cognitiva. São problemas que não têm um caminho óbvio a ser seguido, exige criatividade dos alunos, é uma atividade própria para trabalho de grupos, exige compreensão de ideias complexas e envolve alunos numa investigação matemática. Enfim, os alunos vão fazer matemática. O nosso grande desafio como educadores matemáticos é achar maneiras de apoiar professores para desenvolverem um repertório de problemas desse tipo, que são de alta demanda cognitiva, e desenvolver com os professores confiança no processo de construção de conhecimento que podem resultar de atividades desafiadoras com alunos, atividades que exigem do aluno se comportar como matemático, fazer matemática. Deixo vocês com essa ideia. Obrigada. Dando continuidade ao nosso painel, agora eu passo a palavra à professora Kátia. O vídeo é para caso eu esqueça alguma coisa, eu gravei antes a minha fala. Mas tem uma apresentação, não, é Norma, eu acho que é. Eu queria
fazer essa apresentação dizendo que eu falo da linha de pesquisa, da minha equipe, que é a equipe do Matema, né, que é coordenada por mim pela professora Maria Inês. E eu queria dizer o seguinte, eu não sei se eu estou mais feliz ou mais preocupada com a minha responsabilidade, viu, dona Lourdes? Porque é uma honra para mim estar aqui falando sobre esse tema, não só pelo sonho que a senhora já tinha partilhado comigo. Eu cheguei no Matema toda empolgada. Vamos organizar um seminário sobre resolução de problemas. Mas também por ter tantas das referências que me acompanharam aí desde o início do meu trabalho e que hoje nos permite no Matema ter o grupo, o trabalho do Matema é um trabalho pautado em resolução de problemas. E eu queria dizer para vocês quais são os focos da pesquisa e do estudo que nós fazemos no grupo. Basicamente, nós trabalhamos com 3 enfoques. O enfoque do ensino, o enfoque da ciência cognitiva, tentando entender como a ciência cognitiva tem trazido contribuições para o trabalho e da sala de aula, e especificamente para as questões da resolução de problemas. E depois trabalhando uma parte das concepções e influências sociais, especialmente sobre crenças, que é basicamente o tema da minha fala hoje à tarde. Então nós vamos, rapidamente eu vou passar para vocês quais são os focos de trabalho de cada uma dessas áreas de pesquisa que nós temos feito aí ao longo dos 10 anos do Matema. Nós começamos na USP, na verdade a Maria Inês coordenava o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino da Matemática, lá no CAEM, do INIUSP, e eu era do grupo dela e nós passamos por todas essas fases, né? A fase da resolução de problemas como alvo do ensino, então se preocupar em ensinar para os meninos a resolverem problemas. Depois estudamos lá por 1900, não vou falar data, senão começam a fazer as contas, né, Maria Inês? Melhor não. Então depois nós passamos por uma fase de nos dedicarmos não exatamente ao trabalho do Polya, mas aos trabalhos que vinham depois do Polya, a partir do trabalho dele, especialmente os trabalhos do Alan Scheinfeld e do Frank Lester, estudando os processos de resolução de problemas, buscando aprofundar a compreensão da distinção entre exercício e problema, tipos de problemas e tal. Passamos por uma fase que aparece um pouco externada na fala da Beatriz, que é a resolução de problemas como uma habilidade básica para qualquer ser humano que vai viver neste mundo, sendo ele matemático ou não matemático, para que ele viva, seja profissional, para que ele continue estudando a resolução de problemas como habilidade e competência mínima de exercício de cidadania. E hoje, o grande foco da nossa pesquisa, já nesses últimos 10 anos, não que nós tenhamos abandonado especialmente os processos de resolução e a preocupação com a habilidade básica, mas nós estamos numa linha de pesquisa que se refere a ensino e aprendizagem, mais ligada à ideia da resolução de problemas como uma perspectiva metodológica, ou seja, como uma forma de ensinar e de aprender matemática, com todos os processos de condução de aula. Nessa perspectiva, a nossa preocupação é que o ensino e a aprendizagem se organizem por resolução de problemas, desde a hora que o professor imagina como será a aula dele, até a hora que ele conduz esse trabalho em sala. O foco é de ajudar o aluno a pensar matematicamente, de transformar a classe numa comunidade de investigação e de fomentar processos que simulem o aluno aprender fazendo matemática. Nós temos visto e estudado daí não só mais o Alan Scheinfeld, que é uma pessoa um pesquisador que continua nesse trabalho, mas daí já também incorporando o pessoal que trabalha com a linha de investigação. Então, João Pedro Aponte e todo mundo que vem falando da investigação. Essa é uma linha de trabalho nossa.
Depois nós nos dedicamos a estudar um outro enfoque, um outro olhar que nós temos dado, é o olhar que vem da ciência cognitiva, especialmente com os trabalhos do Lustrigo, do Howard Gardner, do Robert Steinberg, do José Tavares e da Aline Robert, com a ideia das transposições de conhecimento. E o que nós temos visto é que, para que a resolução de problemas seja uma perspectiva metodológica, a matemática em si não se basta. Eu não acho todas as respostas especificamente na disciplina e nem só na área da educação matemática, mas trabalhando com a área da educação matemática como uma área de conhecimento que se entrelaça com muitas outras. Então, que para nós entendermos melhor o processo de resolver problemas, é preciso ter um olhar para além da matemática. E aí, estamos trabalhando com duas coisas muito fortemente. Os processos de metacognição, nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso à tarde, mas assim, não basta o aluno saber fazer e fazer. É preciso também que ele tenha consciência do que ele sabe, de como ele sabe isso, do que ele faz com esse saber e dos limites e possibilidades que ele tem ao fazer. Então, os processos de automonitoramento, de controle da própria aprendizagem, de consciência sobre as suas dúvidas, sobre os seus caminhos, sobre o que eu sei e o que eu não sei, são focos do nosso trabalho, porque nós estamos estudando os processos metacognitivos. Quer dizer, além do conhecimento, o que é que se conhece? Como se conhece? E não o professor tendo esta consciência só, mas o aluno também, o resolvedor de problemas, tendo essa consciência. Por que isso é importante para nós? Porque nós estamos estudando um viés que é o seguinte: quanto mais consciência dos alunos a respeito do que eles sabem, de como eles sabem, por que eles sabem, para que eles sabem, quanto mais consciência ele tem do processo dele em resolução de problemas, mais independente ele fica no processo de conhecer. Também, ainda ligado à ciência cognitiva, nós estamos trabalhando com as representações. Então, como é que o sujeito do conhecimento, este ser que está numa comunidade de investigação matemática, representa as suas ideias? Quais são os processos dele de resolver problemas, né? A Beatriz também se refere a isso quando ela mostra no segundo problema as diferentes formas de representação que os alunos têm e aí, por consequência, os níveis de mobilização do conhecimento. Quando é que um conhecimento técnico é importante? Que outros tipos de conhecimento, quando a Beatriz falava de problemas de alta demanda, como esses problemas são representados? Como essa demanda se estabelece? Como essa demanda mobiliza conhecimentos e consciência a respeito desse conhecimento? A outra coisa que a equipe do Matema tem se dedicado a estudar são as concepções e influências sociais, mais especificamente as crenças. E aí nós vamos ter todos os trabalhos, como fonte, todos os trabalhos mais importantes que nós temos a respeito de crenças, desde o Schoenfeld e do Frank Lester, que são trabalhos mais antigos, o do Chevallard, até trabalhos mais recentes, como o da Calejo e do Villa e da Inês Chacon, trabalhando especificamente com dois aspectos. Vou começar com o que está de baixo. O primeiro é, nós temos estudado a ideia de que o ponto de vista que eu tenho sobre eu mesmo, sobre o tema que eu estou estudando, sobre aquilo que eu penso que seja aprender matemática, ensinar matemática, interfere na forma da realização da atividade matemática. Então, por mais que você crie na sala de aula um ambiente que simule o fazer matemático, esse ambiente não depende só das atividades que você propõe. Esse ambiente não depende só daquilo que o professor quer que aconteça. Ele vai depender de todo um sistema de crenças num cenário de complexidade que interfere ou se relaciona com todas as formas de pensar.
com a minha história. Se eu estou hoje no ensino médio, qual foi a minha história com resolução de problemas? Como é que marcas a escola já deixou em mim? Que marcas a família já deixou em mim? Então, o sistema de crenças relacionado a todo esse processo de contexto, afeto, cultura e história, relacionado com um processo de avaliação. O que eu avalio que seja e como é que eu avalio que seja resolver problemas ao final e ao cabo. E algumas perguntas têm se dado para nós. São perguntas que eu vou deixar aqui, até para que nós possamos conversar. O que nós temos visto e que às vezes nos preocupa é que nós tivemos assim, saímos de um estágio onde a resolução de problemas como foco de pesquisa era quase nenhum. Tivemos um grande boom, isso no mundo todo, incluindo o Brasil, até meados dos anos de 1990, e depois nós começamos a ver um declínio das pesquisas em resolução de problemas. Então nós temos perguntado para nós mesmos, será que nós já sabemos tudo que há para saber, por isso que tem essa desmobilização acerca da pesquisa da resolução de problemas? Ou será que o fato de nós irmos para tantas áreas, por exemplo, abrimos tanto para a ciência cognitiva, nos fez pensar em muitas coisas, isso desfocou da resolução de problemas? Daí vem a segunda pergunta: onde se dá, dentro e fora da escola, a confluência entre esses diversos focos de pesquisa? Tá ótimo, eu estou pesquisando sobre ensino, estamos estudando a ciência cognitiva, temos o viés da cultura e da sociedade e continuamos tendo resultados muito ruins no que se refere à resolução de problemas. Então, é uma característica do grupo Matema pesquisar a partir da escola. Nós estamos na escola pensando nessas coisas. E a última coisa que nós nos demos conta, o ano passado foi o ano da resolução de problemas lá na nossa equipe, e nós passamos muito tempo estudando isso, reestudando algumas coisas, e nós nos demos conta de que nós estamos num cenário de complexidade. O paradigma da complexidade, ele envolve também o cenário de pesquisa em resolução de problemas. E aí, eu achei outro dia uma frase do Frank Lester que achei sensacional, que ele diz assim, que de repente ele se depara, e acho que é um pouco isso que também acontece conosco nesse momento da pesquisa, com o fato de que a resolução de problemas é muito mais complicada do que alguém pudesse esperar, muito embora nós já esperássemos que ela fosse mais complicada do que aquilo que se esperava, né? Então, nesse cenário todo de crenças de alunos, crenças de professores, concepções a respeito do que seja ensino e aprendizagem de matemática, é que se dá a nossa pesquisa. Obrigada. Agora vamos passar a palavra a João Viola. Eu vou ficar ficado. Gostaria de agradecer a mim, ao Romulo. Ele não pôde estar aqui, deixou um texto do qual eu vou ler pausadamente, como ele pediu. É sobre resolver problemas, Romulo Lins. Antes de tudo, queria oferecer meus cumprimentos pela organização do evento e me desculpar pela ausência que não pude evitar. Em particular, presto minha homenagem pessoal à Dona Lourdes, por seu trabalho e dedicação à educação matemática. Um dia, há muitos anos, quando eu ainda estava na graduação, conversava com meu amigo Seiji Harik, na biblioteca do IME-USP. Nós planejávamos ali o futuro da educação matemática, inclusive o futuro das licenciaturas em matemática. Lembro que minha licenciatura ideal não teria, no primeiro ano, nada de cálculo, nem de física, nem de geometria analítica e vetores. Nada disso. Teria, por exemplo, no lugar dessas disciplinas, um curso básico de História da Matemática, para que ao longo da formação subsequente fosse possível evocar sempre com clareza a perspectiva histórica da produção do conhecimento. Teria um seminário de educação matemática, disciplina na qual seriam estudados e discutidos aspectos da profissão do educador matemático.
sala de aula, pesquisa, avaliação, currículo, contribuições de outras áreas. E com certeza teria um seminário de resolução de problemas matemáticos, dos curiosos aos investigativos, dos puros aos contextualizados. Um seminário no qual os participantes iriam resolver problemas matemáticos, independentemente de se haveria ou não alguma discussão explícita de aspectos ligados à educação matemática, cognição, desenvolvimento, ensino e aprendizagem. Produzir matemática envolve, em grande parte, resolver problemas matemáticos, aplicar matemática também, aprender matemática também. Mas, acima de tudo, o que eu tinha em mente é que a experiência de resolver problemas matemáticos é uma porta de entrada essencial para que alguém possa chegar a gostar de matemática. É o prazer de resolver um problema que torna o próximo mais interessante, que faz com que queiramos, a seguir, um problema mais desafiador. É a frustração de não conseguir resolver um problema que pode dar sentido a se procurar aprender o que ainda não se sabe. Alguém com bons motivos pode dizer que devemos sim manter os cálculos e as geometrias analíticas, mas que nessas disciplinas a abordagem metodológica deve utilizar amplamente a resolução de problemas. Pode-se dizer isto, mas no caso em questão dos cursos que temos, com emendas fixas a serem cumpridas, eu não acredito que isso possa acontecer de verdade. Em primeiro lugar, porque enquanto tivermos cursos cuja recompensa seja a aprovação através de resultados em provas, é de se esperar que os alunos se concentrem em utilizar o melhor de suas capacidades para tirarem notas nas provas. Já ouvi de pessoas a quem respeito muito, como o professor Loibel, que provas são instrumentos didáticos, porque levam o aluno a estudar. E concordo, mas com a ressalva de que levam o aluno a estudar como se sair bem nas provas. Em segundo lugar, porque acredito que a lógica dos caminhos abertos, enquanto resolvemos problemas, não é a mesma que organiza as emendas das disciplinas matemáticas da licenciatura como ela é hoje. Esta última se pauta do mais simples ao mais complexo. Para ir adiante é preciso demonstrar com base no que já foi demonstrado. Um curso que verdadeiramente se organiza em torno de resolver problemas em suas várias modalidades precisa abrir mão de emendas do tipo a que chamamos de lineares. Precisa que se esteja verdadeiramente interessado e atento aos caminhos sendo traçados. Quando estamos resolvendo problemas, podemos igualmente querer passar para um problema mais simples e semelhante ao que queremos resolver, uma das heurísticas de Polya. Como podemos querer passar para um problema que nos leva a outra trilha, como no pensamento lateral de Edward de Bono. Como podemos nos encantar com uma vislumbrada possibilidade de generalização ou abstração. Um curso que verdadeiramente se organiza em torno de resolver problemas precisa estar aberto ao novo, ao inesperado, ao criativo, aos bloqueios. Precisa permitir que o caminho da ementa seja escrito enquanto se caminha. E caso alcançássemos este nirvana, seria preciso agir com uma dose grande de humildade e jamais supor que poderíamos ter qualquer sensação de certeza sobre o que está acontecendo e sobre o que os alunos estão aprendendo. Como ouvi há muitos anos de meu amigo Lino de Macedo, um grande pensador, os efeitos da educação só podem ser percebidos 20 anos depois. E aí já não sabemos de que é que este efeito é efeito. Também a pesquisa sobre resolução de problemas sofre com essa complexidade. Meu projeto de pesquisa, que é aprovado, me permitiu obter bolsa de estudos para o doutorado, propus estudar o que chamei de campos de problemas. Dito de maneira simplificada, queria estudar como é que os caminhos de que falei acima são construídos, de um problema para o outro, e para outro, e para outro. É a questão de o que são, para as pessoas, problemas semelhantes. Felizmente troquei esse projeto por outro, mais modesto, e que por fim me levou ao modelo dos campos semânticos. Digo isso porque alguns anos mais tarde fiquei sabendo que Edward Silver, o expoente do estudo da resolução de problemas, havia tentado, com um aluno seu de doutorado, estudar questão semelhante, apenas para concluir que este problema é intratável e mudar o projeto. Acabamos por chegar quase que a um paradoxo. Por um lado, a simplicidade do prazer de se resolver um problema, na verdade, seja matemático ou não. E por outro, a enorme complexidade relacionada a querermos ter mais controle sobre o que isto envolve, talvez para justificarmos, do ponto de vista da educação matemática, que evidentemente sem importância, muito pelo contrário. Mas o que este paradoxo aponta de mais importante, eu penso, é que talvez não seja possível repensar nossas formas de ensinar matemática,
mesmo que isso seja entendido como oferecer oportunidades para que as pessoas aprendam, sem repensarmos profundamente o que entendemos que seja o papel da educação matemática. No fim das contas, chego hoje, uns 30 anos depois daquele dia, em que eu estava com Seiji, pensando na mesma forma com relação à minha explicação, para termos um seminário de resolução de problemas matemáticos, no primeiro ano das licenciaturas. Simplesmente porque acreditava e acredito que resolver problemas matemáticos, mesmo que sem compromisso, ou talvez até melhor assim, é uma coisa prazerosa e, quem sabe, não possa contaminar nas pessoas ser passado adiante num ambiente como o de seminário em que eu pensava, ambiente que procurei criar quando ministrei a disciplina Seminário de Resolução de Problemas Matemáticos aqui em nossa pós. Nessa disciplina, opto por começar pedindo aos participantes que esqueçam provisoriamente que somos educadores matemáticos, que existem alunos e alunas de matemática. Peço que estejam ali apenas por eles mesmos, para experienciarem aquilo que está para acontecer, resolver problemas matemáticos. Assim como no caso dos alunos ingressantes numa licenciatura, acredito que esta é uma forma de oferecer aos meus alunos uma oportunidade, talvez a primeira, de experimentarem a matemática sem culpa, uma oportunidade de terem uma saudável experiência matemática, como dizem Davis e Hershey. Por fim, resta-me observar, para fazer justiça, que acredito também que para muitas pessoas, talvez problemas matemáticos não sejam jamais associados a qualquer sentimento positivo. Este é um fato, assim como para muitas pessoas, atividades desportivas também não seja. Acredito, no entanto, que o maior problema da educação matemática, repleta de histórias de fracasso, não é o de pessoas que tentaram e fracassaram, mas sim o de pessoas que jamais tentaram. Talvez seja este um mérito essencial de oferecermos às pessoas um pouco daquela saudável experiência matemática. Dar a elas uma chance de tentarem. Agora eu passo a palavra ao professor Paternini. Bem, bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar desse painel e fiquei muito feliz, particularmente, por participar de um trabalho, do grupo da professora Rosa. Muito agradecido. Bem, eu trabalho na UFSCar e no departamento de matemática. E nós temos um grupo
de ensino da matemática, cujo objetivo, né, é bem prático, que é o de atualizar o ensino de matemática realizado pelos professores, né, do Departamento de Matemática. E dos instrumentos, né, utilizados por esse grupo é justamente a metodologia de resolução de problemas. Nós não somos especialistas, né? Nós estudamos a metodologia e procuramos aplicar e também sugerir aos outros professores que não são do grupo a aplicação dessa metodologia com o objetivo de atualizar o ensino de matemática da UFSCar. E nós trabalhamos principalmente no curso de licenciatura em matemática, mas também temos, né, o curso de bacharelado em matemática, as disciplinas que nós também aplicamos aos outros cursos, né, principalmente de engenharia, e agora nós iniciamos também o mestrado profissional, que é dirigido a professores em serviço. E nós temos, né, nesses cursos as atividades às quais a gente tem a oportunidade de aplicar a metodologia de resolução de problemas. Temos uma disciplina específica no curso de licenciatura e nesse curso de mestrado nós temos atividades de resolução de problemas. Bom, mas o que eu trouxe hoje aqui é um trabalho bem específico que eu estou fazendo esse ano, que eu tive a oportunidade de aplicar com um estudante de iniciação científica, né, a metodologia investigação. Então, é um trabalho assim, bem particular, né, pois ele é feito apenas com um estudante e naturalmente, sendo um projeto de iniciação científica, né, eu tenho assim encontros com esse estudante, encontros, né, que são feitos apenas com ele, né, e onde a gente tem assim bastante tempo para conversar e para fazer essa experiência. Bem, então eu propus para esse estudante trabalhar com problemas